Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ernesto Villafuerte, eu sou professor da Omega Treinamento e Consultoria. Vamos abordar as funções de arredondamento no Excel, né? A questão em geral de arredondamento. Bom, vamos pegar, por exemplo, nessa planilha esse número, que está com 6 casas decimais. Né? Então, eu quero formatar ele com 2 casas decimais, uma casa decimal, só inteiros ou na altura das dezenas, se for possível. Então, eu vou copiar essa célula, vou colar ela nessas células aqui. Aqui vou selecionar aqui para fazer o autoajuste, mas antes eu vou diminuir aqui o tamanho daqui, largura daqui, para poder ganhar mais espaço para a direita. E agora eu vou dar 2 cliques aqui entre as colunas C e D para fazer o autoajuste, ok. Então eu copiei o número exatamente como estava aqui, né? Então o que está impedindo é formatar esse número com 2 casas decimais. Bom, para formatar com 2 casas decimais é simples, eu venho aqui, ele está com 5 casas decimais, eu vou diminuir para 2 casas decimais. Então eu clico 1, 2, 3, 4, pronto, ficou com 2 casas decimais. Esse aqui com uma casa decimal, então a mesma coisa, vou clicando, fiquei com uma casa decimal. Aqui só inteiros, então nenhuma casa decimal. Aqui dezenas, ele só foi até inteiros, porque com a formatação, pelo menos a formatação normal, eu não consigo ir além disso, a não ser que faça uma formatação personalizada. Mas para não sair muito do escopo de nossa aula, eu simplesmente vou desistir aqui de fazer a formatação em dezena, vou apagar esse valor e vou ficar só com essas casas aqui. Então vamos ver esse primeiro número aqui, quando nós formatamos com 2 casas decimais. Então a gente vê que as casas decimais, aqui temos na esquerda o número original, nas casas decimais 85, 71, 42, e aqui temos 86. Então ele aparentemente fez um arredondamento, pelo menos visualmente o número está arredondado. Mas se a gente olhar aqui dentro, o número, editar a célula, a gente vai ver que o número na realidade está idêntico, ele não mudou nada, né? Então o número continua sendo esse número com 6 casas decimais, as mesmas casas decimais desse número da esquerda, do número original. Então apenas a gente formatou. Então por que é importante frisar isso? Porque às vezes você pode pensar que formatando o número para 2 casas decimais, uma casa decimal, 3 casas decimais, o número mudou. Não mudou. O número continua o mesmo. Apenas visualmente ele vai fazer um arredondamento, o Excel vai fazer um arredondamento, mas internamente o número vai continuar o mesmo. Então é importante saber isso, porque se eu quiser fazer uma conta envolvendo esse número, por exemplo, quando está formatado para exibir somente 2 casas decimais, na realidade eu não estou multiplicando esse número com 2 casas decimais apenas, com 86. Eu estou formatando esse número todo com 6 casas decimais. Então a resposta se eu, por exemplo, fizer uma multiplicação, multiplicar esse número por outro valor qualquer, ele vai multiplicar esse número aqui e não esse número aqui que está mostrando arredondado. Esse número é só para efeitos visuais. O número continua sendo o número original, tá? Então tem que ter muito cuidado nisso, que você pode pensar que está trabalhando com um número já arredondado. Ele não está arredondado, apenas esse arredondamento é para efeitos visuais apenas, e internamente ele continua sendo o mesmo número. Aqui também esse número, com uma casa decimal, aparentemente aqui era 86 das casas decimais, aqui ficou 9, arredondou aparentemente para 9 com uma casa decimal. Mas só para efeitos visuais, aqui internamente continua sendo o mesmo número. E aqui também só inteiros, aparentemente a casa das unidades que era 8, né, 308, agora passou 309 arredondado, mas na realidade internamente é o número. Então o número internamente não mudou nada,
Tá? Qualquer conta que eu fizer aqui com esses números formatados, na realidade estou trabalhando com o número original, não com um número arredondado. Tá? Então, e se eu quiser realmente arredondar realmente o número, né? Para eu trabalhar com o número arredondado de fato e não com o número original. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse número aqui novamente, vou copiar e vou colar aqui, né? Só que agora vamos fazer o seguinte, na verdade eu vou sobrescrever isso aqui. Eu quero arredondar esse número original, porque está me pedindo, para 2 casas decimais. Então eu tenho a função arred, vou apagar esse número, arred, vou clicar em cima do número, que é a célula B8, né? E digo que eu quero arredondar para que ela fique com 2 casas decimais. Então escrevo 2, que é o número de casas decimais que eu desejo. Fecho aqui a rede de B8 com 2 casas decimais. E aí me trouxe aqui o número arredondado. Repare que eu só tenho números significativos até a segunda casa decimal. O resto virou 0, ou seja 0 não são significativos. Então eu posso arredondar esse número para ficar só com 2 casas decimais visualmente, porque ele não vai mudar. Internamente, esse número, agora não vai dar para ver porque estou com a função arred, mas internamente esse número realmente mudou, já não é mais esse número aqui com 6 casas decimais, agora é esse número com 2 casas decimais, onde eu tenho 86,86 e não mais 0,85, 71, 42. Então os números agora, depois da função, aplicar a função arred, já estão diferentes. Esse número aqui está arredondado. Então, para ele não ficar com esses zeros aqui para a direita, né, que não significa nada, eu vou formatar para ele não exibir esses zeros. Enfim, eu quero ficar só com 2 casas decimais, né, que minha função arred fez. E com uma casa decimal também, o procedimento seria o mesmo, arred, o número que está na célula B8, e eu quero uma casa decimal apenas. E aí ele me trouxe aqui uma casa decimal, no caso, como eu tinha 86 na casa decimais, não, aliás, aqui, nesse número todo aqui, né, 85, 71, 42, quando ele arredondou para uma casa decimal, ele fez, na verdade, um arredondamento aritmético, né? Então a casa seguinte, ao 8, né, como é 5, então 5 mais, ele arredonda o número anterior para cima. Então o de 8 passou para 9, que foi o que aconteceu aqui, né? Então agora eu não quero ver esses zeros novamente que não são significativos, vou ocultar o zero, formato com uma casa decimal apenas, né? Bom, agora só inteiro. Só inteiro também o procedimento faço isso igual o mesmo, a rede, o número que está na célula B8, e eu quero, como eu não quero nenhum decimal, só inteiro, então eu vou botar 0 casas decimais. Então está aqui, o número aqui já ele está arredondado, casa das unidades que era 8 aqui, né? Passou para 9, ele arredondou de fato. Se eu fizer qualquer conta com esse número aqui arredondado, eu vou estar trabalhando com esse número arredondado de fato, não vou estar trabalhando mais com esse número. Então, o resultado seria diferente. Se eu fizer uma conta com esse número e eu fizer uma conta com esse outro número, vão dar resultados diferentes. Aqui, quando eu só tinha formatado, se eu fizesse uma conta com esse número formatado dessa maneira, ou com um número formatado dessa maneira, o resultado ia ser igual, porque internamente o número era o mesmo. Aqui não, aqui já são diferentes. Ele arredondou realmente para 2 casas decimais, para uma casa decimal, aqui são inteiros. Aqui vou formatar. E aqui no caso eu quero só dezenas, né? Então eu vou aplicar novamente a função arred em cima aqui do número. Quando eu não queria nenhuma casa decimal, era 0 casas decimais. Mas como eu quero a casa das dezenas, então na realidade eu vou andar na posição que está vírgula. Para chegar na casa das dezenas, vou andar uma posição para a esquerda da vírgula. Então, nesse caso, uma posição na esquerda da vírgula é menos 1, como um número negativo. Ou seja, eu vou andar para a esquerda da vírgula uma posição. Então, menos 1. Aí arredondou o 9, né, o 8, né, que estava aqui.
ele arredondou, na verdade, exatamente, ele arredondou, aqui no caso, esse 8 arredondou o 8 para 9 e o 9 arredondou a casa anterior para 1, então ficou 34.643,310. Aqui eu posso formatar para não mostrar as casas decimais, e veio que ele arredondou até a casa das dezenas, né? Daí é um arredondamento além para a esquerda da vírgula. Assim também eu poderia arredondar para a casa das centenas. Depois para a casa das centenas eu andaria 2 casas para a esquerda, então já não seria 2 casas para a esquerda, seria menos 2, né? Mas aqui, como eu quis dezenas, estou a colocar menos 1 apenas, uma posição apenas para a esquerda. Bom, aqui, esse arredondamento que ele está fazendo aqui, o arredondamento aritmético, né? Se for o número a ser arredondado 5 ou mais, ele arredonda para cima. Se for menor do que 5, ele arredonda o número anterior para baixo. Ou, no caso, ele não vai arredondar para baixo, simplesmente vai ser cortado, né? Estou repetindo, né? Se o número, por exemplo, eu quero arredondar para casa das dezenas com uma casa decimal, por exemplo, uma casa decimal. Aqui temos que o 8 da casa decimal e a casa seguinte, né, é o 5. Então, o 5 vai arredondar para cima, né? O 8 então passa a ser 9 se eu trabalhar com uma casa decimal, como foi aqui. Já se, por exemplo, no caso, se eu fosse arredondar para 3 casas decimais, por exemplo, aqui eu vou colocar, se fosse com 3 casas decimais, eu quero ficar só com 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então, o que ele iria fazer? Com o número seguinte, a terceira casa decimal, ou seja, a quarta casa decimal, é 1, então é menor que 5, então ele vai desprezar esse valor aqui, vai ficar o número apenas 857. Já se esse número aqui fosse, por exemplo, em vez de 1 fosse 6, já quando ele vai arredondar para 3 casas decimais, como a da direita é 6, é maior que 5, ele é maior ou igual que 5, então arredonda isso aqui para 8, né? Mas aqui não é o caso, né? É 1, né? Então vou deixar do jeito que está. Bom, agora esse é o arredondamento aritmético, mas eu posso forçar um tipo de arredondamento que seja sempre para baixo. Por exemplo, o arredondamento vai ser sempre para baixo ou sempre para cima, independente se ele é menor que 5 para baixo, ou se ele é igual a 5 ou maior que 5 é arredondamento para cima. Eu digo que sempre ele arredonda para baixo ou sempre arredonda para cima. Então, por exemplo, aqui, vou copiar esse mesmo número aqui, copiar ele aqui. E aqui eu quero fazer um arredondamento para que fique em 3 casas decimais. Então, vamos lá, está igual arredondar para baixo. Agora eu quero arredondar esse número com 3 casas decimais. Então eu tenho aqui realmente, fiquei apenas com 3 casas decimais. Aqui depois, na direita da vírgula, eu tenho 857, 3 casas decimais significativas. O resto de zero não é significativo. Mas, por exemplo, aqui nesse número aqui, 857. O número seguinte é 1. Então, mesmo no arredondamento aritmético, ele iria ser expressado. Aqui nesse caso, arredondando para baixo também, ele foi para baixo, também acabou virando, cerando tudo isso aqui, né? Cerando, ficou o número apenas 857, como ele colocou aqui, né? Então, vou formatar. Agora, com uma casa decimal, o que vai acontecer se eu quiser com uma casa decimal apenas? Vamos ver, aqui na primeira, uma casa decimal eu tenho o 8, mas à direita do 8 eu tenho o 5. Então, o que acontece? Que o 5, ele vai, se eu arredondar, se fosse arredondamento aritmético, ele iria arredondar essa primeira casa decimal para 9. Mas como eu estou usando a função arredondar para baixo,
ele vai forçar que tudo isso aqui à direita da primeira casa decimal, né, que eu quero só uma casa decimal, tudo isso aqui virando para baixo fica cerrado. Vou ficar com 8, você vai truncar no, todo o restante do 8, vai limpar tudo que está para baixo, para a direita do 8. Independente de ser 5, ou pode ser 7 ou 9, qualquer coisa, ele não vai arredondar para cima, ele vai arredondar para baixo, porque eu estou pedindo para arredondar para baixo. Quer ver? Vamos ver fazer aqui. Igual arredondar para baixo. Esse número aqui, eu quero uma casa decimal, então vou ficar, na verdade, com uma casa decimal aqui, na primeira casa decimal eu tenho 8, então como ele vai arredondar para baixo, eu devo ficar só com o 8, o resto ele vai expressar. Pronto, tá vendo? Ele ficou só com o 8, então agora eu só vou formatar para ele mostrar só uma casa decimal que eu quero. Inteiro seria com 0 casas decimais, né? Então seria arredondar para baixo esse número, 0 casas decimais. Aí no caso, como nas unidades eu tenho 8, e ele vai arredondar para baixo, que está à direita do 8, então isso aqui vai zerar. Então eu vou ficar apenas com 8 nas casas unidades e o resto zerado. Exatamente. Então agora eu vou formatar apenas. Agora eu quero formatar, arredondar para baixo na centena. Então o que eu tenho nesse número aqui? 8 unidades, 0 são as dezenas e 3 centenas. Então eu quero arredondar na altura da casa das centenas, que é onde está esse 3 aqui. Então ele arredondando aqui, ele vai, como é arredondamento para baixo, tudo que está aqui à direita vai virar 0. Então na realidade eu ficaria com esse número do jeito que está até o 3. Do 3 para a direita vai virar 0. Quer ver? Vamos verificar isso. Igual arredondar para baixo, esse número. Eu como quero para centenas, centenas é a esquerda da vírgula, né? Então, se fosse unidades, seria menos. Se fosse para ir para a casa das dezenas, para arredondar para a casa das dezenas, seria menos 1. Para ir para a casa arredondar para a casa das centenas, seria menos 2, andar 2 posições para a esquerda. Então, menos 2, negativo, né? E aí me dá o número, realmente arredondou só até o 3, que é as centenas, né? A posição das centenas, e o resto zerou. Então aqui eu posso formatar. Então o número arredondado. Repare que esse número está arredondado de fato. Não é apenas formatação, não. Esse número está arredondado de fato. Esses números aqui, cada um desses números são diferentes entre si e por sua vez são diferentes desse número original. Tem também a função arredondar para cima, que seria semelhante, só que ele faz o contrário, né? Ele vai forçar o arredondamento para cima, sempre, né? Então, 2 casas decimais seria aqui, arredondar para cima, nesse número, 2 casas decimais. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2 casas decimais, 85. Então, ele vai forçar arredondamento para cima. Vamos ver aqui. Então, o 5 virou 6. Então, o 7 de qualquer maneira iria arredondar o outro para 6 se fosse arredondamento aritmético. Mas como aqui eu estou forçando, também ele vai fazer a mesma coisa, né? Arredondar para cima. Não teve mudança, apenas vou formatar. Aqui nesse caso o arredondamento normal e o arredondamento para cima me trazem o mesmo resultado. Agora com uma casa decimal, eu teria aqui só o 8, né? Aqui também teria aqui o 5, queria arredondar aqui para uma casa decimal, o 8 para 9, se fosse arredondamento aritmético. No arredondar para cima também vai ser o mesmo comportamento, vai arredondar sempre para cima. Independente que aqui é 5, pode ser 2, pode ser 1, ele sempre vai arredondar esse número para cima. Então, tá, arredondar para cima, uma casa decimal. Tá? Então ele arredondou o 8 da primeira casa decimal para
9 e depois os zeros eu vou formatar para não mostrar os zeros. Inteiro seria de maneira semelhante, arredondar para cima. E aqui, como são inteiros, não vai ter nenhuma casa decimal, botou 0 casas decimais. E aí ele arredondou, aqui no caso, o 8, né, que está na posição das unidades, ele arredondou para cima, né, independente dos valores dos dígitos seguintes, né. Então, aí vem o formato aqui. E agora, se eu quiser arredondar para a casa dos milhares, a casa dos milhares seria aqui, tem unidade, decena, centena, arredondar a casa dos milhares seria aqui. Então, na realidade, não, aliás, desculpa, aqui é unidade, decena, centena, milhares seria aqui. Eu quero arredondar essa posição aqui, dos milhares. Então, minha vírgula, ela vai ter que andar, ela vai ter que... Eu quero, na realidade, que ela arredonde até 3 posições à esquerda, né, da casa dos milhares. Então, o que vai acontecer? Esse 3, como ele vai arredondar para cima, provavelmente vai virar 4. E o resto vai zerar. Quer ver? Vamos verificar isso. Dá para cima. Como são 3 casas, a casa dos milhares fica 3 posições à esquerda da vírgula, então é menos 3. E aí virou 4, né? 315 milhões e 644 mil. E aqui formato apenas para não mostrar essas casas decimais que não são significativas. Tá? Eu tenho também a função int, que ela tem um comportamento parecido com arredondar para baixo. Só que o int ele só formata os números inteiros, né? Ele como é inteiros e ele trunca tudo que vem depois da posição que eu quero, tá? Ele não funciona com casas decimais, por exemplo, ele converte para inteiro. Por exemplo, vamos supor esse número aqui, vamos botar aqui igual int esse número aqui, que tem aqui 6 casas decimais, ele simplesmente desprezou as casas decimais e truncou, né? Então, na realidade, ele ficou só com números significativos até a casa das unidades. Converteu para inteiro, então eu posso simplesmente tirar essas casas decimais, né? Ele apenas converte para inteiro, mas quando converte para inteiro, ele corta as casas decimais, né? O truncar seria parecido com o inteiro, só que na verdade eu consigo truncar até uma determinada o número de casas decimais se eu quiser. Por exemplo, aqui se eu quiser truncar um número até a posição de 2 casas decimais, ele seria igualzinho a arredondar para baixo. Então, por exemplo, pegar esse número aqui, o 18, né? O número original. Eu quero que ele trunque até 2 casas decimais, ele vai ser equivalente a arredondar para baixo, a função arredondar para baixo. Quer ver? Ele me deu esse número aqui, eu vou formatar. Então ele truncou na segunda casa decimal. Você vai que ele não faz nenhum arredondamento, simplesmente corta da segunda casa decimal para frente, ele corta. Então esse resultado aqui é o mesmo. Bom, aqui nós não fizemos para 2 casas decimais, mas por exemplo, se fosse aqui arredondar para baixo, vamos supor, só para comparar, arredondar para baixo. Arredondar para baixo desse número com 2 casas decimais, repara que ele deu exatamente o mesmo número. Então, no caso, o truncar com 2 casas, o número com 2 casas decimais, e arredondar o número com 2 casas decimais, arredondar para baixo, né, com 2 casas decimais, tem resultados equivalentes. Tá? O int apenas vai converter o número para um número com decimais
por caso, para inteiros, e vai truncar todas as casas decimais, vai ficar só com as casas inteiros. E o resto das casas inteiras vão ser desprezzadas sem fazer nenhum tipo de arredondamento. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.